ele vai pra cima de quem organizou essa pancadaria no STF. Banqueiros, imprensa, executivo, afirmou a coluna sob reserva um ministro próximo a Moraes. Ele vai pra cima de quem? Vai pra cima dos banqueiros. Sabe de quem que ele tá falando? André Esteves e companhia. Da imprensa, sabe de quem que ele tá falando? Da Malu Gaspar, da Andresa Matais, do Sam Pancher e companhia. E do executivo, do Lula. Afirmou a coluna sob reserva o ministro próximo a Moraes. E uma das etapas desse contra-ataque veio, por exemplo, com o Alexandre determinando uma operação policial contra servidores da Receita Federal suspeitos de vazamento de dados de ministro Supremo. Em outras palavras, ele quer saber quem são as pessoas que estão informando a imprensa sobre o contrato milionário de propina da Viviane com o Banco Master. Sobre as relações promíscuas de propina do Toffoli com o Vorcaro, do Toffoli ser dono do Taiaiá. O Alexandre quer saber quem são essas pessoas. Não porque ele quer moralizar, mas ele quer dar o exemplo para que ninguém nunca mais ouse divulgar os seus esquemas ilegais. Por isso, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem, em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E os caras estão tão à moda Bangu que a nota do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto divulgou o nome dos servidores da Receita Federal que foram alvos da operação, o que é tipificado como crime pela lei de abuso de autoridade que veda a divulgação do nome dos investigados. Mas talvez o mais importante aí nesse caso seja a decisão do Alexandre de mandar a Receita Federal fazer um rastreamento nos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e os seus familiares. Cerca de 8.000 procedimentos de checagem de quebra de sigilos serão feitos pela Receita Federal em uma lista que inclui pais, filhos, irmãos e cônjuges dos outros 10 ministros do STF. Isso é tão absurdo que, pela segunda vez no programa de hoje, eu vou mostrar um trecho da Globo News. Dessa vez não vai ser da Malu Gaspar, vai ser do Demetrio Magnoli. Bota aí pra gente, Bruno. Mas não haveria conflito de interesse quando o Alexandre de Moraes coordena a investigação, relata o inquérito e julga algo que atinge como uma das vítimas a sua esposa. Não haveria conflito de interesses nesse caso? São as minhas dúvidas. Porque tem dúvida? Eu vou acabar achando, se ninguém me explicar isso, que o Supremo está fora da lei. Mas eu não posso achar isso. Poxa, em 2026, Demetrio, em 2023 você vai acabar achando. Eu acho que eu vi um gatinho. Vi sim um gatinho. A síndrome do piu-piu. Será que o Supremo está fora da lei? Vou acabar achando. E não foi só o Demetrio. Olha só que os mesmos que aplaudiam o Alexandre há poucos meses, quando o deles não estava na reta, vejam o que eles estão falando. E eu vou colocar um vídeo da Globo News pela terceira vez no programa de hoje, para vocês verem como o tempo está mudando. Bota aí, Bruno. As pessoas é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzuela atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira. Que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa. Do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo... Deus me livre, Otávio e Júlia, a imprensa ser intimidada, Deus me livre. Quem, porra? Porque afinal, né, nós não temos jornalista degradado, sem passaporte, Deus me livre. Aliás, o Mica, manda esse corte pra mim no privado. Deus me livre, né? Deus me livre. Rapaz, daqui a pouco vai ter até jornalista intimidado, né? O Constantino, o Paulo Figueiredo. Vocês estão se sentindo intimidados só com isso?
como diz o Huawei de Petrópolis, que Deus o tenha, não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Meu amigo, vocês não conseguem viver na minha pele um dia. Vocês cortam os pulsos. Vocês acham que isso é intimidação? Quantos processos vocês têm no Supremo? Imagina. É do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações. Mas quem tem o dever do sigilo... Eu pergunto, Otávio, importante a pergunta. Não tira o vídeo, não. Eu vou botar para terminar, que faltou só um pouco. O servidor público. Quem tem o dever do sigilo é o servidor público. Então, só para eu entender aqui. Então, se eu divulgo uma nota que circula entre os militares, eu tenho o dever do sigilo ou devo publicar? Então é ilegal o que fizeram comigo, mas não é ilegal o que está acontecendo agora? Ou é ilegal o que está acontecendo agora? Eu fico confuso. Daqui a pouco eu estou igual o Demétrio Maiores. Se ninguém me esclarecer, eu vou achar que os jornalistas da Globo News eram parte da organização criminosa. E a Globo está preocupada que a perseguição chegue nela, e por mais incrível que pareça, os ministros do STF também estão. Isso porque esses ministros estão preocupados com os motivos do Alexandre querer saber tanto sobre eles e os seus parentes. Em uma declaração ao Metrópolis, publicada em uma reportagem do Igor Gadelha, um dos ministros teria dito ao Igor Gadelha que alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Caraca, é muita várzea o Brasil. Segundo um dos principais colunistas do Metrópolis, um colega do Alexandre de Moraes está dizendo que ele faz diligência ilícita. Quem faz diligência ilícita é criminoso. Continua. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bolo do inquérito em fake news é um absurdo. O que ele, Moraes, quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do STF. Mais olha, eu acho que eu vi um gatinho. Será que vi? E vi um gatinho, sim. Eles estão preocupados que esses procedimentos que o Alexandre mandou fazer na Receita e também as operações da Polícia Federal sejam, na verdade, uma justificativa para conseguir informações sobre os ministros e os seus familiares. Essa percepção também foi corroborada pelo Lauro Jardim na sua reportagem com o título O Supremo Está Desarrumado, onde três ministros teriam dado ao Lauro Jardim os seus posicionamentos dizendo o seguinte: o clima é péssimo, de muita desconfiança. Ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita? O Supremo está desarrumado. Cara, é muito maneiro, porque se vocês soubessem, esse ano, a quantidade de expurgos que o Xi Jinping já fez, inclusive dos seus amigos, seus aliados mais antigos, o clima hoje dentro do Partido Comunista Chinês é de pavor do Xi Jinping. Ninguém encontraria ele. As mesmas pessoas que o levaram ao poder, hoje nós vivemos dentro do Supremo Tribunal o mesmo clima da nomenclatura do Partido Comunista Chinês. Mas eu não posso deixar de ter uma satisfação pessoal com isso. Eu só vou, assim, olha, eu nem bebo praticamente, eu tomo no máximo uma cerveja, uma taça de vinho, eu não bebo por uma questão religiosa e de gosto, então eu não fico me embriagando. Mas eu acho que no dia que um jornalista desses da mídia mainstream for preso, não me esperem pro Paulo Figueiredo Show no dia seguinte, porque eu vou estar bebo na vala. É muita alegria. Porque, como disse o Igor Gadelha, essa questão da Receita Federal azedou de vez o clima do Supremo. Mas não foi só isso, né? Na semana passada,
não acho que está aqui na nossa pauta, não sei se saiu. Mas eles também estavam preocupados porque aparentemente o Dias Toffoli tinha gravado a reunião deles que tinha dado origem à nota. Então o Toffoli ainda gravou a reunião. Então é um medo de um estar sendo gravado, e me falaram que gravou mesmo, de um estar sendo gravado, o outro está sendo grampeado, o outro tem dossiê, o outro está quebrando os dados da Receita Federal. Ah, tá aqui, ó. Ministros do STF suspeitam que reuniões sobre o Master foi gravada clandestinamente. Imagina que clima horroroso. E é isso que acontece quando você dá muito poder a uma pessoa só. Enquanto seus interesses estão alinhados, tá todo mundo feliz. Mas quando você começa a divergir, aí os problemas começam a aparecer. Ora, essas pessoas não estudam história. Ninguém lembra da história do Trotsky. O Trotsky foi forçado a sair da União Soviética em 29, depois que arrumou um conflito com Stalin. Enquanto a Revolução estava acontecendo, estava tudo bem, o Trotsky era um dos pais da Revolução. Aí o Stalin se consolida no poder e começou o que sempre fazem, os expurgos. E é isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o clima é esse. Deus me livre que um ministro seja assassinado com um picador de gelo, igual aconteceu com o Trotsky. Mas ninguém confia em ninguém. Todo mundo tem medo do Alexandre. E o que ele pode fazer para conseguir o que ele quer? O clima é tão ruim que quando saiu o vazamento da reunião interna dos ministros, eles disseram na imprensa que tinham sido gravados clandestinamente. Eu digo isso porque eu confirmei. E eu falo isso para vocês, cara, é uma satisfação enorme, além de tudo do ponto de vista pragmático e estratégico, porque vocês estão preocupados com a divisão da direita, porque o Nicolas está sendo cobrado. Meu irmão, no STF, não, a esquerda não briga entre si. Meu irmão, vocês estão vendo? O Lula está tentando derrubar o cara do STF que ele indicou. Os ministros do STF estão um gravando o outro, um grampeando o outro, um morrendo de medo do outro, um falando mal do outro para jornalista. E não briga é o cacete. Os caras brigam muito pior do que a gente. Mas muito pior. E se você está preocupado com as desavenças internas que a gente pode ter, e eu acho que a gente tem que alinhar mesmo tudo isso, irmão, olha pro lado deles. O que me leva ao próximo ponto, sobre essa treta de direita e sobre as manifestações. Mas antes eu não sei se o Bruno tem mais um break de merchan pra gente. Tem, Bruno? Que não seja o primeiro? A gente está em teste. Vamos falar sem rodeio. Não existe conteúdo gratuito. Isso é uma mentira confortável. Sempre tem alguém pagando a conta. A única pergunta é quem paga. E o que essa pessoa exige em troca. Quando você assiste a Globo e a Globo News, aquilo não é jornalismo independente. Aquilo é um negócio sustentado por grandes contratos, por verba pública, por marca institucional e patrocínio de empresa com agenda. Aí o cidadão comum entra no fim da cadeia, consumindo a narrativa e achando que está recebendo informação. Agora, o Paulo Figueiredo Show também não é gratuito. Ele só é financiado por um novo modelo, que é o contrário. O jornalismo por assinatura é quando o público escolhe quem continua falando. Não é a SECOM, não é anunciante, não é um grupo de interesse, é você. E se você está de saco cheio de manipulação, tem um jeito objetivo de reagir. Você virar apoiador. Com o cupom da descrição custa em torno de $5 por mês. É menos do que um lanche do McDonald's. E você passa a ter acesso a análises exclusivas, conteúdo que eu não coloco no aberto e principalmente se ajuda a sustentar um canal que não pede permissão para existir. Para assinar é simples. Aponta a câmera para o QR Code aqui na tela ou o link aqui da descrição. Se o público não financiar o jornalismo independente, só vai existir o jornalismo financiado pelo sistema. E aí não adianta reclamar da Globo. Você vai estar condenado a consumir o que eles decidirem. O link está aqui na descrição. Agora você precisa agir. Então eu prometi que eu ia falar sobre isso. Eu estava falando sobre essa preocupação que as pessoas têm de treta na direita. Né? Eu vejo alguns comentaristas, pessoas às vezes minhas amigas ou ex-amigas, que ficam, o que essas pessoas querem, etc. E eu falo, isso é normal. A cobrança é normal. Agora, também tem muita viadagem. Está acontecendo agora uma polêmica
sobre, por exemplo, a pauta dessas novas manifestações convocadas para março, que contam com o meu integral e inequívoco apoio. E aí tem um grupo, o grupo do Nicolas está dizendo que é fora Toffoli, sei lá o quê, e fora Moraes, o outro, aí o grupo de não sei quem está dizendo que não, tem que falar da anistias, tem que falar do Lula, uma disputa interna. E eu sempre deixei claro aqui que o meu intuito nas cobranças ao Nicolas, a Michele, ao Tarcísio e aos demais, todos os deputados da direita, por posicionamentos claros, não é porque eu não gosto deles, mas é porque eu creio que o posicionamento é necessário e nós, eleitores, temos que cobrar os políticos que eles estejam do lado certo. De novo, entre o cara que retrata a gente como uma lata de conserva e o outro que abraça a família tradicional, não pode haver hesitação. Mas o papel aqui não é antagonizar tudo que o Nicolas propuser. E eu vejo nesse tipo de coisa, nesse tipo de disputa, justamente a viadagem sobre a qual eu venho falando. Ora, qualquer um que esteja motivando as pessoas a irem às ruas nesse momento, pelos que eles acham que é o melhor caminho, está ajudando, não está atrapalhando. Aí o Nicolas, o Mário Frias, ou quem quer que seja, o Eduardo, cada um pode usar o que achar que deve chamar para levar as pessoas para manifestação, que não são a caminhada do Nicolas, não são é a manifestação do povo na rua. O importante é ir para a rua. Existe uma direita, uma corrente dentro da direita que acha que você tirar o Toffoli agora, por exemplo, é uma cagada. E o argumento dessas pessoas é que tirar o Toffoli agora é uma cagada porque é o que o Lula quer. E é óbvio que boa parte dessa movimentação contra o Toffoli está ocorrendo com o apoio do Lula e da esquerda. Ora, o Alexandre diz isso, né? Segundo a fala lá do Metrópolis, o Alexandre diz isso, né? Ele está com sangue nos olhos contra essas pessoas, incluindo o Lula. Existe uma vingança pessoal do Lula com o Toffoli, porque o Toffoli, que era um advogado de quinta categoria, sem nenhuma expressão, um sujeito que não tem sequer um mestrado, que do dia para a noite foi alçado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação do Lula. É como se o Lula tivesse pego um cara que jogava com ele pelado no aterro do Flamengo e desse a esse cara um contrato vitalício com o Real Madrid. Aí o Toffoli, por sua vez, em diversos momentos, não foi o cão subserviente que o Lula queria. Porque uma vez que você se torna ministro, você deixa de precisar do Lula, e aí, como deixa de precisar do Lula, você faz o que você quer. O próprio Alexandre de Moraes faz várias coisas que não são o que o Michel Temer gostaria que ele fizesse. E o Lula é puto com isso, né? Em alguns casos, há uma questão, inclusive, pessoal. Lembra quando ele votou na segunda turma do Supremo pela manutenção da prisão do Lula durante a Lava Jato? Teve a história do direto do túnel do tempo. Teve uma outra história, se eu não me engano, posso estar falando aqui de orelhada, mas do Lula não ter autorizado, do Toffoli não ter autorizado o Lula a ir ao funeral do neto. Lula nunca perdoou o Toffoli por isso. Então, me parece evidente que o Lula queira derrubar o Toffoli. Não só por essa questão da vingança pessoal, mas porque também há uma questão política. Se o Toffoli sai, o Lula consegue convencer o Alcolumbre a aprovar o Bessias, porque ele indica o Pacheco, e aí entra o candidato que o Alcolumbre e o Centrão do Senado querem, e em troca eles liberam a nomeação do Bessias, que o Lula espera que seja o cão de guarda que nunca foi o Toffoli, que ele esperava que fosse o Toffoli. E essa nomeação está barrada pelo Alcolumbre há meses. Aí a gente pode, ouvindo estes argumentos, que são argumentos reais, pensar se vale a pena ou não retirar o Toffoli. O que eu penso sobre esse assunto é que, em primeiro lugar, é impossível, do ponto de vista de opinião pública, defender que o Toffoli continue no Supremo Tribunal Federal só para deixar ele sangrar e resolver o problema no ano que vem. Para fazer isso, você teria que relativizar os escândalos que estão acontecendo.
O que te deixa numa posição imoral. Você fica em uma situação em que o PT está defendendo a saída do Toffoli e a direita estaria defendendo que ele continuasse mesmo com tanta corrupção. É um suicídio de um grupo político cuja postura tem a ver com a moralidade e com a luta antissistema. É indefensável. Vocês nunca... Eu entendo as pessoas que acreditam nisso, mas elas estão erradas do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista estratégico. Ora, poxa, eu tenho idade para me lembrar, porque tenho mais do que 20 anos de idade, da estratégia de deixar o Lula sangrar em 2005 com o Mensalão. O Lula está nas cordas, não vamos fazer um impeachment, vamos deixar eles sangrando. Não fizeram impeachment, o Lula se esticou, se ajustou, e o final da história você conhece. O Lula reorganizou a defesa, voltou mais forte, venceu as eleições, e a gente só conseguiu tirar o PT 11 anos depois, em 2016, com o impeachment da Dilma. Não existe isso do ponto de vista militar. Deixar que o seu inimigo reagrupe. Não existe isso. Não só isso. Mas se nós não tomarmos uma ação contra o Toffoli com todas as nossas forças, ora, o que a gente está fazendo é validando a ação do STF, a gente está dando força para que o STF e os seus esquemas de corrupção continuem, porque fica aquela história, o crime não pode compensar.